No ar, a minha, sua, nossa Vovoteca TV. E vamos invadir aí o milharal, concurso 1014, 1,5 milhão de estimativa. Eu quero e você quer. É ou não é? Mas bem complicado, hein? Loteca 100% nacional, séries A, B, C, as desafiantes séries do Brasileirão, com 8 jogos no sábado. Bem legal, né? Bem legal pra esquentar a cabeça. E, gente, não esqueça, deixa aquele like da sorte. O robozinho do YouTube, ele vai medindo, né? Os algoritmos. Então, o canal tem uma boa audiência, mas 4.000 visualizações, 300, 350 likes, o YouTube acha que não é muito relevante. Isso não é só pro nosso canal aqui do Vovoteca, para todos os canais. Entrou, antes de começar, tora o dedo aí no like. Falando em torar, Matheus, roda essa vinheta aí, porque eu quero invadir o milharal junto com vocês. E o Matheus, ligeirinho como é, já jogou na tela as parciais da grande enquete Vovoteca, que no início da tarde dessa quinta já estava superando 2.000 votos e vai destacando 8 colunas favoritas, porém não aparece nenhuma coluna super favorita acima de 80%. Com o Galo, 53% no Clássico Mineiro e o Flamengo, 74%, ambos visitantes, são os dois únicos favoritos da coluna 2 dos visitantes. O jogo 1, vocês veem aí, é o que está tendo uma maior divisão de opiniões em forma de votos. Afinal, é o vice recebendo o líder. 9 amareladas colunas indicam as surpresas. 2 delas considero perigosíssimas. Quem? O Coelho, 18%, recebendo no Independência o Galo em momento ruim, e o Cuiabá, que em casa quer se afastar do Z4, afinal, se bobear, vai acordar dentro dele. Vejo mais 2 surpresas aí com boas possibilidades. O Atlético Goianiense, afinal, clássico é clássico, e o CSA, afinal, Série B é Série B. E o Operário não vem mandando bem nem dentro de casa. As queridas zebras, que a cada concurso tardam, mas não falham. Lembra semana passada? Aparecem em 6 colunas e podem confirmar em pelo menos umas 2. Tipo aí, vamos dizer, um Criciúma visitando o CRB, ou o Vitória, em ótimo momento, visitando o Figueirense. Já escolheu as suas? Então escolha, hein? Escolha que elas vão vir por aí. Continue votando até as 12 horas de sábado. A enquete fica aberta então até as 12 horas. Sem dúvida, tá, galera? Sem dúvida, a enquete é uma grande ferramenta de apoio à nação lotequeira. Saímos agora da enquete. Chama o Matheus para jogar na tela nossos jogos sugestões. E o Matheus já jogou na telinha nossos 2 jogos sugestões. No 10-13, o sugestão 2 aí, que eu chamo de alternativo, ou caça-zebra, fechou com 10 acertos. Quando ele pontua bem, já sabe o que acontece, né? Se ele chegou na frente do sugestão, a loteca acumulou. E acumulou e não teve nem ganhador para 13. Que coisa, hein? Mas vamos então a uma breve análise dos 14 jogos e o que levou a minha marcação. Sempre dizendo, a minha marcação é minha ideia pessoal, tá? Vocês veem aí em verde no jogo número 1, sempre em verde é a matriz. Seriam meus 14 secos. E depois eu vou preenchendo com os duplos, né? Os 5 duplos que eu sempre uso, tentando pegar algo inesperado. No jogo 1, o Fluminense, vice-líder, recebendo Palmeiras, líder isolado. É aquele jogo que vai abrir e já vai abrir dividindo opiniões, como nós vimos na enquete. Acontece que o Palmeiras, como ele tem Libertadores pela frente, e o jogo dele é já na terça, né? Visita o Furacão lá no Paraná, vai optar em usar um time reserva, misto, chame como vocês quiserem. Porém, esse time é um time super perigoso. Por quê? Porque ficou a semana toda se preparando para esse jogo. Enquanto o Fluminense teve que se descabelar nesse empate que teve ontem pela Copa do Brasil com o Corinthians. E aí o jogo deve ficar equilibrado. No sugestão, coluna do meio, empate, não tenho medo de empate seco. Semana passada abri com empate seco e deu empate seco.
E no alternativo, eu vou então com empate ou Palmeiras é o duplo no caça-zebra. Jogo 2, CRB recebendo Criciúma. CRB é o oitavo, recebendo o Criciúma, que é o 11º, mas a diferença é apenas 2 pontos um para o outro, né? O CRB, ele tá aparecendo como um bom favorito nas enquetes. Na verdade, ele é o maior favorito até o momento. Estranho, né? Série B, favorito. Porém, na visão dos especialistas bets, né? Que nós temos também nossa planilha dos prognósticos bets que nós lançamos para a Loteca, que é um filtro desde lá de trás do Exterminador de Zebra, que mostra a visão dos profissionais bets. E nessa visão, esse jogo CRB e Criciúma para eles é equilibrado. 40%, 30% para o empate e 30% para a coluna 2. Então, tá bem dividido na opinião deles. Os times dividem a parte intermediária da classificação, porém vale destacar aqui a força do CRB em casa, onde só perdeu um jogo, apesar de ter cedido 7 empates. Então ele jogou em casa 13 vezes, teve 5 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Ele empata em casa. E o Criciúma? O Criciúma fora tem 2 vitórias, 5 empates, empata bem, e 5 derrotas. Sugestão, duplo, coluna 1 e coluna do meio. Alternativo, coluna 1. Pulo para o jogo 3, é o clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás, 11º, Atlético Goianiense, lá embaixo, né? 19º colocado. Que isso, hein? O time vai bem nas Copas, vai mal no Brasileirão. O Atlético segue, então, patinando perigosamente na penúltima posição e mesmo apresentando melhoras, sem perder a 3 rodadas, porém com 2 empates, que mostra que o time vem sentindo a pressão, não conseguindo matar os jogos, ele acaba empatando. Aqui encara o seu arquirrival, cuja 11ª posição é até justificada justamente pelo bom aproveitamento nos últimos jogos, quer dizer, desempenho atual em casa, onde conquistou 10 dos últimos 15 pontos disputados. E vem com moral, após vencer o Galo Mineiro fora lá em Minas, aquele jogo que derrubou todo mundo. Então ele vem forte aqui, mas clássico é clássico, por isso eu vou gastar mais um duplo aqui, coluna 1 e coluna do meio no sugestão, alternativo coluna do meio e coluna 2. Jogo 4, agora estou com Coritiba e Avaí, em casa, recebendo um adversário direto contra o rebaixamento. O Coxa vai ter que se impor contra um Avaí muito fraco como visitante, que em 11 jogos fora de casa só venceu 1, empatou 2 e acumulou 8 derrotas. Fora de Floripa, ele cai muito de produção. Detalhe, lembrei daquele cara, detalhe pequeno, detalhe, desde 2011 não empatam, é um confronto que não registra empate desde 2011, porém com supremacia do Coritiba, 8 vitórias e 3 do Avaí. Palpite, coluna 1 e coluna 1 em ambos os jogos. Jogo 5, Paysandu e ABC, jogão aqui da Série C. Paysandu iniciou essa segunda fase jogando fora e perdendo para o Vitória por 1-0. Já o ABC recebeu o Figueirense em casa, venceu por 2-1. É apenas a segunda rodada da segunda fase, né? Então um perdeu, o outro ganhou. Vale destacar que na primeira fase, o Paysandu fez excelente campanha de mandante. 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E o ABC foi um visitante apenas equilibrado. Teve 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. No histórico dos confrontos, o ABC só venceu uma vez em 9 visitas ao Papão. Sugestão, coluna 1, alternativo também coluna 1. Jogo 6 é o Operário recebendo o CSA e eu estou aqui na Série B, essa confusão que é a Série B. Operário 17º lá embaixo, zona de rebaixamento, CSA namorando com ela, 16º, tá confuso, hein? De um lado o Operário que despenca na classificação e que tem sido pouco eficaz nos jogos mesmo em casa, onde vem de 3 empates e apenas uma vitória. Do outro lado o CSA que vem empolgado pela vitória sobre o Vasco na última rodada, venceu por 2-0, mas
Fora de casa, o CSA adota um esquema muito defensivo, mas mesmo assim perdeu os últimos 3 jogos fora de Maceió. Isso aí é um dado importante, hein? Considero um jogo chave, principalmente para o Operário, por jogar em casa. Então eu vou com ele, coluna 1 no sugestão, e vou abrir. Vou arriscar um duplo aberto aqui, Caçabeirada, coluna 1 e coluna 2 no alternativo. Chega então agora no meio aqui da Loteca 10, 14 e 1,5 milhão com o jogo 7, onde o Mirassol recebe o Botafogo de Ribeirão. É a Pantera de Ribeirão. Aqui uma rivalidade das grandes, onde a Pantera vai tentar quebrar o tabu favorável ao Mirassol. Tabuzão aqui em 4 vitórias e 2 empates. O Bota não bate no Mirassol. O Mirassol foi o líder da primeira fase. E o Bota se classificou em quinto. Começaram aí com o Mirassol empatando fora, o que é um bom resultado, eu considero. 2-2 com a Aparecidense. E o Botafogo atropelou o Voltaço, Volta Redonda, por 3-1 em Ribeirão. Vou aqui na tradição, vou de coluna 1 e coluna 1 nos 2 jogos. Jogo 8, estou aqui com Ceará e Atlético Paranaense. O sonho de voltar a vencer após várias rodadas pode ser facilitado por um possível time misto do Furacão, que está aí envolvido na Libertadores, logo no início da semana. Agora, o Vozão tem que aproveitar, ou então esse 15º lugar aí pode se transformar em 16º, 17º, por isso eu vou acreditar nele. Coluna 1 no sugestão, coluna 1 no alternativo, Deus nos ajude. Jogo 9, América e Atlético Mineiro, é o Coelho e o Galo, mais uma vez se enfrentando aqui, tradicional clássico mineiro, nada fácil, né? Eu fico na pergunta, o que está acontecendo com o Galo? Queda acentuada de rendimento de uma equipe forte que começou bem o campeonato e agora acumula 6 derrotas, sendo que 4 delas nas últimas 5 rodadas. Preocupante esse dado do Atlético Mineiro. Do outro lado, um Coelho que se mostra bem estruturado, mantém um padrão dentro e fora de casa. Jogo duro esse, merece triplo ou merece risco. Por isso eu estou indo de empate no sugestão e no alternativo eu acredito que o Galo possa aproveitar um clássico mineiro para começar a subir novamente, por isso eu gasto esse duplo no alternativo, coluna do meio e coluna 2, mantendo, portanto, a coluna do meio. Jogo 10 é o tricolor paulista recebendo o tricolor cearense. São Paulo e Fortaleza. O São Paulo vem aí emparedado entre Copa do Brasil, onde perdeu, né? Praticamente deu adeus na derrota ontem frente ao Flamengo. Tá jogando bem, tá? E Sul-Americana. Já na semana que vem ele vai já encarar o Atlético Goianiense. E aí é outra Copa. Então eu não sei como vai vir o tricolor. Deve vir aí aproveitar para lançar esses novos jogadores que foram contratados, dar rodagem na equipe. Mas o São Paulo tem aqui ainda que quebrar um tabu, né? O Fortaleza vem mantendo um tabu sobre o São Paulo. Interessante esse Fortaleza, né? Tava mal, tava lá na lanterna. De repente engatou uma série de 4 vitórias, coisa linda, hein? Sendo 2 até fora. E agora, se vencer, ele já passa o São Paulo. Quer dizer, isso aqui virou um jogo de 6 pontos. 6 pontos na luta contra ficar perto do Z4. Sugestão, coluna 1, alternativo, abro duplo, coluna 1 e coluna 2. Jogo 11. O jogo 11 me mostra aqui o Bahia recebendo o Vasco da Gama. Bahia e Vasco da Gama, o Bahia, Série B, tá? É o segundo, o Vascão já é o quarto. O Vascão anda meio aí caindo, hein? Nas últimas 5 partidas que fez fora do Rio, perdeu 4. Venceu uma, depois perdeu 4 na sequência. Situação ruim aí pro Vasco, hein? Que agora em quarto é o primeiro ameaçado de sair do G4. Ele que não abre o olho, não. Vou aqui, então, achar que ele abre ou não abre o olho. Por isso, duplo aberto no sugestão, coluna 1 e coluna 2. E no alternativo, coluna 1, até levando em consideração o ótimo desempenho do Bahia na Fonte Novas. 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. E nas últimas 5 vezes que atuou na Fonte Nova, foram 2 empates e 3 vitórias seguidas. É isso aí.
Jogo 12. Aí, Figueirense e Vitória. Novamente estou na Série C. Eita, Série C danada, hein? O Figueirense estreou nessa segunda fase com derrota pro ABC em Natal por 2-1. Já o Vitória venceu o bom Paysandu por 1-0 em Salvador. O Vitória cresceu muito no final da primeira fase, com uma série de vitórias e empates dentro e fora de casa. Aqui temos um Figueira que foi melhor na primeira fase, principalmente no Orlando Scarpelli, com 7 vitórias em casa, tá? 2 empates e 1 derrota, sendo o melhor mandante entre todos. E agora, mais que nunca, precisa fazer valer esse mando, já que perdeu na estreia. Mas não será nada fácil pelo momento do Vitória. Por isso, coluna 1 e coluna do meio no sugestão, alternativo aí sim, Figueirense, coluna 1. Chego no jogo 13, é o Botafogo recebendo o Flamengo no Engenhão. Aqui um Botafogo que tá precisando reagir, há 4 rodadas não vence, derrota, empate, e vai pegar um Flamengo provavelmente com um time misto, vai ser aquele time que encarou o Palmeiras, né, no empate aqui em São Paulo na última rodada, mas sabemos, né, esse Flamengo misto aí, com esse banco milionário que ele tem, fica difícil para qualquer time. Então, o Mengão aqui é o favorito, acredito que vai confirmar, mas sabe como é, né? É sempre um clássico, tem tradição, tal, Botafogo vai se esforçar e numa dessa arranca um empatezinho. Então, no sugestão, coluna 2 e no alternativo, coluna do meio. Fecha com o jogo 14, Cuiabá recebendo o Santos, fechando então o 10-14. Vejo aqui um jogo com boa tendência para terminar empatado. O Cuiabá vai se entregar totalmente para não ser derrotado e acordar dentro do Z4. Ele hoje no momento é o 16º. E o Santos é um peixe em crescimento, que ganha força ofensiva agora com a volta de Soteldo, e aí ficou difícil então para o Cuiabá. Eu acho aqui, galera, que esse jogo deve empatar, opinião pessoal. No sugestão estou indo de duplo, coluna do meio e coluna 2, acreditando na força ofensiva do Santos, e já no alternativo, né, já que eu faço 2, eu vou então de Cuiabá, coluna 1, tá? É isso aí então, façam suas leituras, escolham suas zebras e surpresas e vamos abraçar uma fatia do 1,5 milhão. E o Matheus joga aí na tela, né, se já não jogou ainda, que eu chamo de destaque, porque é o destaque da semana, é a loteca da Bet 365, com um prêmio em 3 milhões, aposta apenas R$ 1,25. Você pode usar duplos e triplos com prêmios a partir de 11 acertos, ou seja, errando aí 4 jogos ainda vai ganhar alguma coisa. Link para cadastro no primeiro comentário. Essa planilha eu vou atualizar amanhã com informações e vou deixar também meus palpites nela. Para isso você acessa o www.vovoteca.com. Continue nos visitando no Vovoteca com nosso show de planilhas estatísticas e informativas e em nosso Lotequeiros BR com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros Matheus, Nicolas e Paulinho. Que Deus abençoe nossos lares ontem, hoje, sempre. Amém.